nós poderíamos ver detalhes das células. Mas para ver o que tem dentro da célula, a gente tem que chegar mais perto um pouquinho. E agora nós estaríamos a praticamente 1 micrômetro, que seria no caso 1 milésimo de milímetro, estaríamos vendo o núcleo de uma única célula. Para ver o que tem dentro, precisamos chegar mais perto um pouquinho. Daí nós nos aproximamos um pouquinho mais, a 100 nanômetros, nós estaremos vendo toda uma cromatina enrolada lá dentro. E para ver o que tem dentro dessa cromatina, precisaríamos chegar mais perto um pouquinho. Agora estaríamos a 100 nanômetros, e a 100 nanômetros você estaria vendo praticamente o DNA, aquele ácido deoxirribonucleico. Vamos chegar mais perto um pouquinho, porque o DNA é formado de nucleotídeos. Então vamos parar um pouquinho para ver essas coisinhas fabulosas. Só que os nucleotídeos, lembra que nós estamos a 1 nanômetro, que é 1 milionésimo de milímetro. Agora, para ver essas coisas fabulosas que são os nucleotídeos, nós precisaríamos olhar porque eles são formados de átomos. Um deles é átomo de carbono. Então vamos chegar mais perto um pouquinho para dar uma olhada nesse átomo de carbono. Aí nós estaríamos a 1 angstrom ou 100 picômetros. Nesse caso, nós estaríamos vendo a nuvem externa de elétrons de um único átomo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Chegar mais perto um pouquinho agora, a 100 picômetros, nós estamos vendo a nuvem interna de elétrons. O interessante é que ainda não dá para ver o núcleo do átomo. Ele é muito pequeno. Precisamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos mais ou menos a 1 picômetro, ou seja, a 1 bilionésimo de milímetro. Essa pequena bolinha que você está vendo lá no centro não é o que você está pensando. Muita gente já falou, eu já vi aquilo agora de pouco, é o planeta Terra. Não, isso aí é o núcleo de um átomo de carbono. Então vamos chegar mais perto um pouquinho, porque tem gente que viajou. Então vamos voltar à realidade. 1 picômetro, 1 bilionésimo de milímetro. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 fentômetros. Você falou, o que é isso? Fentômetros. É uma unidade de medida que a gente trabalha por aí. A 100 fentômetros você estaria vendo o núcleo de um átomo de carbono. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 fentômetros, daria para ver praticamente os prótons e os nêutrons desse átomo de carbono. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, 1 fentômetro, daria para a gente ver praticamente a superfície de um próton, se é que ele tem superfície. E se pudéssemos entrar dentro desse próton, daí nós chegaríamos a 100 atômetros, nós estaríamos vendo os quarks. Isso é o que o LHC, o Large Hadron Collider, irá estudar. Pergunta, como tudo começou? Tudo isso está junto. Essas coisas dependem uma das outras. Quanto mais nós estudamos e quanto mais nós conhecemos, mais nós vemos o quão brilhante foi a mente por trás de tudo isso. Que sabedoria, que poder. A diferença de tudo isso é uma bem simples. A ciência demonstra que todas as coisas foram criadas. Nós vamos estudar um pouquinho disso amanhã, como que a ciência sabe disso. Mas o fascinante é que o cristianismo revela quem criou. Ao estudarmos essas coisas, ao separarmos as duas, nós apenas crescemos em conhecimento. O conhecimento daquele que fez todas as coisas para o louvor da sua própria glória. Separar não é algo fácil. Eu reconheço isso. Por muitos anos, as pessoas vinham e perguntavam questões científicas e eu procurava dar respostas teológicas. Existem respostas teológicas, mas o problema maior é que, cientificamente falando, algumas das perguntas, ao respondermos cientificamente, podíamos mostrar que a proposta ou as propostas estavam erradas, ou que a proposta ou as propostas estavam certas, cientificamente. Eu gostaria de desafiá-los nesse sentido, a poder desenvolver essa mentalidade de separar, de distinguir. Ciência. Agora, deixe-me colocar, distinguir do quê? Essa é uma pergunta interessante. Eu deixo até amanhã à tarde para você pensar. Amanhã nós vamos trabalhar a respeito disso. Distinguir do quê? Ciência. Para mim um desafio grande é a igreja saber como tratar essa questão. Eu creio que Deus graciosamente, bondosamente tem levantado pessoas
na sua igreja em todo o planeta Terra para tratar dessas questões. Gostaria de terminar dando apenas um ponto para você, mais um para você pensar. E é o último. Como você responderia a uma pessoa que lhe perguntasse a respeito da criação? Talvez essa pessoa seja o teu filho. Talvez essa pessoa seja um dos jovens da tua igreja. E ele vai chegar com uma quantidade de informação que talvez você não esteja preparado. O que você faz? Como você responde? Nessas próximas 3 palestras temos pela frente, vamos trabalhar com isso. Gostaria de orar com vocês. Eu estou passando a palavra ao Silas. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, somos tão gratos a Ti, porque na Tua palavra nós temos aprendido a ver as coisas da Tua perspectiva. Nós gostaríamos de rogar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor levantasse nessa geração homens como aqueles da tribo de Issacar, homens que conheciam as épocas, as situações, que sabiam dizer para Israel como ele deveria se comportar. Nós pedimos a Deus para que a Tua igreja possa ser agraciada pelo Senhor com essas pessoas que poderão, no meio dessa geração tão confusa, essa geração tão deturpada, uma geração tão sem um norte, não sabe para onde ir e o que fazer, achando que são conhecedores das respostas, mas eles mesmos sabem que essas respostas não expressam a verdade. Pedimos a Deus para que o Senhor agracie a Tua igreja com homens e mulheres que estarão cada vez mais envolvidos com o conhecimento da Tua pessoa, conhecimento da Tua palavra e o conhecimento da Tua criação. Que dessa maneira Tua igreja possa se fortalecer e estar preparada para dar respostas da esperança que há em nós, em todas as áreas. A começar da grande esperança que temos na pessoa do Seu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.